Havia algo não está certo nisso. Hermione pensou enquanto era empurrada contra Seb e seu vestido se rasgava. Frio! O ar frio estava sobre ela. Os dentes estavam em sua garganta. Isso machuca. Ela não gostou. Ela tentou se afastar, mas suas mãos foram empurradas bruscamente para o lado e então ela sentiu os dentes contra o seio um momento antes de mordê-los. Duro. Ela estava chorando, ela pensou. Dedos estavam entre suas pernas e apunhalando-a, cutucando-a violentamente. Ela tentou puxar as pernas fechadas, mas algo se alojou entre elas. Então ela não podia. Ela não pensou. Isso não deveria. A sébia estava arranhando, esfaqueando suas costas. Os dedos continuaram cavando dentro dela e os dentes continuaram mordendo seus ombros e seios. Então ela estava no chão. Ela podia sentir o cascalho do caminho sob suas mãos. Pedras pontudas e frias. Algo ela não queria. Isso estava prestes a acontecer. Ela não tinha certeza do que. Era algo a ver com Malfoy? Um homem estava ajoelhado entre suas pernas. Montague. Ela olhou para ele. Vitrificado. Seus dedos estavam se contraindo, arranhando o cascalho. Ele se inclinou na direção dela. Seu rosto estava muito perto do dela. Talvez ele fosse contar a ela um segredo. Algo a cutucava entre as pernas. Ela sentiu que deveria saber o quê, mas ela não conseguia se lembrar. Algo que não deveria acontecer. Um segredo. De Malfoy. Mas ela não queria. Malfoy saberia se ela tivesse um segredo. Ele estava sempre em sua cabeça. Ela tentou dizer ao homem, mas em vez disso chorou. Então, de repente, o homem se foi e houve um barulho alto de algo se quebrando. Ela se virou e encontrou o homem esmagado contra a parede da mansão. Malfoy o estava chutando tão violentamente que houve um som de estalo. Hermione se sentou e observou. Malfoy pegou o homem pelo pescoço e puxou pela parede até ficarem cara a cara. Como você ousa? Você achou que escaparia impune disso, Montague? Você não parecia se importar em tela, Malfoy. Montague murmurou. Eu presumi que você não se importasse de compartilhar, vendo a maneira como você deixou a Astoria jogar. A sangue ruim era para ser minha. Você entrou na linha. Fui eu quem a pegou. Ela era minha. Ela nunca será sua. Malfoy zombou enquanto fazia um movimento violento de esfaqueamento e cortava a camisa de Montague em seu estômago. Sem hesitar ou tirar Montague de onde o segurava, Malfoy enfiou a mão dentro da cavidade abdominal de Montague e começou a puxar os órgãos para fora e enrolá-los em seu punho. Montague estava gritando e se debatendo. Malfoy tirou um punhado de intestinos longe o suficiente para que brilhassem ao luar. Se eu te ver de novo, vou estrangulá-lo com isso, disse Malfoy a uma voz de mortal. Ele deixou cair os intestinos de forma que eles penduraram na frente de Montague como correntes de relógio. Malfoy limpou o sangue e outros fluidos de sua mão enquanto observava Montague cambalear para longe, choramingando e soluçando e tentando colocar seus intestinos de volta em seu estômago. Malfoy se voltou para Hermione. Seu rosto estava branco. Seu idiota, por que você saiu hoje à noite? Hermione sentou-se placidamente no cascalho e olhou para ele com os olhos arregalados. Ela pensou que deveria dizer algo, mas ela não tinha certeza se ela se lembrava do que era. Algo sobre Malfoy, ela pensou. Isso é o que ela pretendia dizer ao homem. Montague. Malfoy sempre vem atrás de mim, ela sussurrou. Ele olhou para ela, sua mandíbula travada e seus punhos cerrados por vários segundos antes que ele parecesse engolir algo. O que ele fez para você? Ele disse em voz baixa, ajoelhando-se ao lado dela. Ele tentou vários contrafeitiços nela antes de repente um clicar e então, como água gelada, a realidade desabou Hermione. Um soluço estrangulado saiu de sua garganta e ela se envolveu com os braços. Suas vestes estavam rasgadas e ela podia sentir as marcas de mordida por todo o corpo. Ela não conseguia parar de tremer. Malfoy estava ajoelhado ao lado dela, totalmente sem expressão. Ele estendeu a mão lentamente e pegou o braço dela. Vamos limpar você. Com um pop. Eles reapareceram em seu quarto e ele a empurrou para se sentar na beira da cama antes de se virar e entrar no banheiro adjacente. Houve um longo silêncio antes que ele ressurgisse vários minutos depois, carregando uma bacia e um pano úmido que entregou a ela. Hermione parou de soluçar e continuou soluçando enquanto tentava não chorar ou hiperventilar. Malfoy se virou e olhou pela janela enquanto ela tentava limpar todo o cascalho e sujeira grudados no sangue das mordidas por toda parte. Alguns deles eram tão profundos que eram grandes crescentes em vez de marcas de dente. Ela podia sentir o sangue escorrendo por seu torso em torrentes. Suas mãos tremiam tanto que ela deixava cair o pano no colo.
Ela ouviu um chiado de irritação e a mão de Malfoy de repente arrancou o pano dela. Ela se encolheu de medo. Eu não vou te machucar, ele disse com a voz tensa enquanto se sentava ao lado dela na cama. Ele estendeu a mão lentamente e a pegou pelos ombros, virando-se para ela para avaliar o dano. Sua mandíbula se apertou enquanto a olhava fixamente, movendo-se lentamente. Como se ela fosse um animal nervoso, ele começou nos ombros dela, limpando levemente o sangue e murmurando os feitiços para curar as feridas. Ela tentou não vacilar cada vez que ele a tocava. Ele trabalhou em seus ombros e depois em seu pescoço antes de se voltar para os piores, que estavam agrupados em seus seios. Seus lábios estavam pressionados em uma linha reta quando ele começou a curá-los. Alguns eram tão profundos e irregulares que foram necessários vários feitiços para consertá-los. Sua expressão era clínica e intensa enquanto trabalhava. Hermione o encarou, ainda incapaz de controlar seu tremor. Ele mal a tocou até então. Além do contato mínimo quando ele tentou engravidá-la, as únicas outras vezes em que ele a tocou foi quando a impediu de se jogar da varanda ou aparatá-la. Ele trabalhou com eficiência e, finalmente, recostou-se e desviou o olhar dela. Em qualquer outro lugar? Ele perguntou. Não. Hermione disse com voz tensa, fechando suas vestes destroçadas e se abraçando. Ele olhou para ela por um momento, como se estivesse avaliando se ela estava ou não dizendo a verdade. Então ele fez desaparecer a bacia de sangue e água e se levantou. Vou receber uma poção calmante e uma poção para dormir sem sonhos na próxima semana, disse ele. Tenho certeza que você ouviu. Estarei fora nos próximos dias. Você deveria ficar no seu quarto até eu voltar. Hermione não disse nada. Ela apenas fechou as vestes e olhou para o chão. Ela podia ver seus sapatos enquanto ele estava ao lado dela. Então ele se virou e saiu do quarto dela, fechando a porta atrás de si. Hermione continuou sentada congelada por vários minutos. Então ela se levantou e foi para o banheiro. Ela deixou suas vestes e vestido caírem enquanto observava a água encher a banheira. Ela deixou as roupas no chão e esperou que os elfos domésticos queimassem tudo ao invés de consertar e mandar de volta. A água ficou vermelha, com todo o sangue residual nela, e ela drenou e tornou a enchê-la, esfregando-se até sentir a pele em carne viva. Ela ainda podia sentir os dentes de Montague afundando nela. A pele que Malfoy curou ainda era nova e sensível demais. Ela lutou contra a tentação de agarrá-lo. Ela se sentou na banheira e chorou até que a água esfriou e ela começou a tremer. Saindo da banheira e segurando uma toalha contra si mesma, ela caminhou vacilante de volta para sua cama. 2 frascos de poção estavam na mesinha de cabeceira estreita. Ela drenou o sono sem sonhos e se deitou na cama. Na manhã seguinte, ela ficou na cama. Não havia razão para se levantar. Ela não queria se mover. Ela não queria pensar. Ela só queria outra dose de sono sem sonhos. Por mais que tentasse, não conseguia mais dormir. Ela tomou a poção calmante e sentiu um nó de horror em seu estômago aliviar levemente enquanto ela estava deitada enrolada em sua cama. Ela não conseguia parar de pensar. Sua mente nunca se aquietaria. Sempre houve realizações, culpa e luto. Algo para ficar obcecado e se preocupar. Montague. Ela nem queria pensar em Montague. Poucas coisas na noite anterior não foram horríveis. Ela, de alguma forma, presumiu que a situação era a mesma para todas as meninas no programa de reprodução. Que quem quer que eles tenham sido dados os estaria tratando da mesma maneira que ela foi tratada. Clinicamente, principalmente deixado sozinho. Os esforços de concepção totalmente não sensuais para todas as partes. Mas claramente não era o caso. Era óbvio, em retrospecto, que as substitutas nunca tiveram a intenção de ser assim. O curandeiro Stroud pode considerar o programa de melhoramento genético mágico uma ciência legítima. Mas essencialmente, e muito mais fundamentalmente, era uma diversão. Isso fez dos Comensais da Morte um espetáculo, mas também foi um suborno. As substitutas eram escravas sexuais. Hermione percebeu com uma pontada amarga que estava tão absorta em sua própria situação que não havia considerado o quanto poderia ser pior para os outros. Sempre foi claramente pretendido que fosse assim. Sem sutiã. Sem calcinhas. A maneira como os botões de seus vestidos se desprenderam com o menor puxão. Acessível. Os Comensais da Morte foram obrigados a estuprá-los em seus dias férteis, mas as instruções não faziam referência ao período fértil sendo a limitação. De alguma forma, ser dada a Malfoy a tornava sortuda. Ele parecia clínico quanto a utilizá-la. Talvez fosse simplesmente porque Voldemort não a queria muito danificada até que suas memórias fossem recuperadas. Talvez ele não tivesse permissão para machucá-la ou estuprá-la do jeito que gostaria. Mas isso não parecia certo.
Ele não parecia interessado. Não era como se ele estivesse se contendo. Ele sempre parecia ansioso para terminar com ela, para ficar longe dela. Ela era uma tarefa árdua para ele. Seria possível que o Alto Ree fosse a figura menos desumanamente cruel no governo de Voldemort? Isso também não parecia correto. Não depois do que ela ouviu fazer a Montague. Observá-lo parado enquanto ele desenrolava os órgãos de Montague com as próprias mãos era aterrorizante. A objetividade. A facilidade. Malfoy tinha muita crueldade nele, fervendo logo abaixo da superfície, esperando para ser liberado. Talvez estupro não fosse sua praia. Um pensamento estranho, mas o mais plausível que ela poderia pensar. Ele odiava tocá-la, evitou tanto quanto foi possível. Aparentemente, Malfoy não era um monstro completo. Não que isso importe. Nada disso importava. Nada disso importou. Foi o mesmo que ela percebeu que Voldemort estava morrendo. Perceber que era pior para as outras garotas não fez nenhuma diferença. Não havia nada que Hermione pudesse fazer. Mesmo que por algum milagre ela encontrasse uma maneira de escapar, o que era uma impossibilidade absoluta, ela não poderia parar para salvar mais ninguém. Ela teve que correr. Ela teve que correr e correr. O melhor que ela poderia fazer seria tentar encontrar quem quer que fosse que permaneceu da Ordem e ver se eles tinham uma maneira de salvar todos os outros. Mas se houvesse alguma maneira de fazer tal coisa, certamente a Ordem já estaria fazendo. Certamente a Ordem não teria deixado os substitutos por tanto tempo se houvesse alguma maneira de salvá-los. Hermione não conseguia pensar em ninguém além de si mesma. Se ela tivesse a informação que Voldemort e Malfoy pareciam acreditar que ela possuía, então a coisa mais vital que ela poderia fazer seria impedir que eles a pegassem dela. Ela precisava escapar. Ela estava ficando sem tempo. Parecia um verdadeiro milagre ela não estar grávida. Ela tinha certeza de que depois da poção de fertilidade ela estaria grávida. Uma vez que ela estava grávida, Hermione sentia que não conseguia respirar. Seu peito e garganta pareciam comprimidos. E ela começou a tremer enquanto tentava não chorar. Suas chances de escapar já pareciam infinitesimalmente pequenas. Uma vez que ela estivesse grávida, eles seriam praticamente inexistentes, e apenas diminuiriam a cada dia que passasse. Ela não conseguia nem andar por um campo ao longo de uma estrada aberta como estava. Uma fuga com os desafios adicionais e crescentes que uma gravidez apresentaria seria impossível. Assim que ela desse à luz, Malfoy arrancaria a criança de seus braços. Supondo que ele a deixasse segurá-la, então ele levaria Hermione para Voldemort. E a mataria. E ela seria comida pelas Vilpitons de Voldemort. E seu bebê seria deixado sozinho na horrível casa de Malfoy, para ser criado por ele e sua horrível esposa. O peito de Hermione pesou e antes que ela pudesse se conter, ela começou a soluçar tão violentamente que sufocou. Mesmo que ela escapasse, Malfoy nunca pararia de procurá-la. Não havia como escapar. Cada ideia que ela conseguia pensar, nada disso funcionou. Ela era como um inseto preso a um tabuleiro. A mansão era uma gaiola perfeita, a menos que por algum milagre ela pudesse convencer Malfoy a deixá-la ir. E simplesmente não havia jeito. Ela nem tinha certeza se ele poderia deixá-la ir, mesmo se quisesse. Havia algo na maneira como ele ocasionalmente olhava para as algemas que fez Hermione duvidar que ele pudesse removê-las. Ele só poderia matá-la. E ele já estava planejando fazer isso. Ela rolou de costas e olhou para o dossel em desespero. Não havia saída. Ela nunca escaparia. Ela estaria grávida em breve. E ela nunca escaparia. A onda de depressão eventualmente a fez adormecer. Hermione mal saiu de sua cama nos próximos dias. Ela estava olhando pela janela quando a porta de seu quarto explodiu abruptamente. E Astoria entrou com a varinha numa mão e um jornal na outra. Hermione se levantou rapidamente e Astoria parou. Eles se encararam por um minuto. Astoria não se aproximou de Hermione desde a noite em que ela levou Hermione para o quarto de Malfoy. Os dedos de Hermione se contraíram nervosamente. Astoria tinha que estar lá por causa de Montague. Vem aqui, sangue ruim. Astoria ordenou com uma voz afiada. Hermione cruzou a sala relutantemente até ficar a apenas 30 centímetros de Astoria. Seu coração batia forte e ela tinha a forte sensação de que a conversa que eles estavam prestes a ter terminaria mal. Astoria estava pálido, frágil. Ela estava impecavelmente vestida e arrumada, mas havia uma sensação de confusão sobre ela. Os brincos que ela usava tremiam levemente e seus olhos se estreitaram em fendas enquanto ela olhava para Hermione. Eu sei que você bisbilhota. Você viu essa história? Astoria disse, levantando o jornal para que Hermione pudesse ver a foto na primeira página.
Hermione estava deprimida demais para sequer olhar para o profeta diário desde o equinócio. Seu olhar caiu para estudar a foto e seus olhos se arregalaram. Na capa do profeta diário havia uma foto de Malfoy estripando Graham Montague calmamente no meio da sala de espera do St. Mungus. Hermione só conseguiu olhar por um momento antes de Astoria torcer sua mão e dobrar o jornal ao meio. Eu tenho que admitir, disse Astoria numa voz de calma, soando pouco natural. Quando ouvi pela primeira vez a notícia de que Draco havia matado Graham publicamente, pensei, ele finalmente percebeu. Os lábios de Astoria se contraíram e ela desviou o olhar de Hermione. Tentei ser a esposa perfeita quando fui escolhida, disse Astoria. Esposa de Draco Malfoy. Não havia realmente nada para comparar. O general mais poderoso do exército do Lorde das Trevas. Todas as outras garotas estavam com tantos ciúmes. Claro que estava combinado, mas eu pensei que ele eventualmente perceberia que eu estava certa para ele. Que eu era uma boa esposa. Eu fiz tudo. Eu me juntei a todos os conselhos, todas as instituições de caridade. Eu era a esposa perfeita. Eu era perfeita. Mas ele nunca se importou. Astoria encolheu os ombros e gesticulou descuidadamente com a mão da varinha. Suas unhas foram pintadas de prata e refletidas na luz. As pessoas não sabem, mas ele nem morava aqui. Nós nos casamos e ele apenas me deixou aqui nesta casa. Nunca me deu um passeio pela mansão. No dia do nosso casamento, ele me trouxe aqui e me deixou no saguão. Não se preocupou em consumar até que eu deveria estar fértil. Então, uma vez que os curandeiros determinaram que eu era estéril, Draco não veio aqui. Ele apenas desapareceu. Eu nunca soube onde ele estava. Não pude contatá-lo. Pensei que talvez pudesse chamar sua atenção se o deixasse com ciúmes. Mas ele nunca se importou com o que eu fiz. A amargura da expressão de Astoria transformou seu rosto em algo feio e aterrorizante. Mas então você apareceu. A voz de Astoria tremia de ressentimento. E então ele se mudou e virou toda a propriedade de cabeça para baixo a fim de protegê-la e ter certeza de que era segura. Levou você para passear e deu um tour pela casa. Hermione começou a abrir a boca para apontar que Malfoy havia recebido ordens para fazer todas aquelas coisas. Cale a boca. Eu não quero ouvir de você, Astoria disse bruscamente, mostrando os dentes. O jornal estava amassado no punho cerrado de Astoria e fumegava levemente. E então Graham começou a prestar atenção em mim, disse Astoria. Sua voz tremia como se ela estivesse segurando as lágrimas. Ele foi tão simpático e me fez companhia em todos os eventos que Draco nunca apareceu. Ele queria ver tudo o que eu tinha feito e notou todas as coisas que eu fiz para impressionar Draco. Ele queria que eu mostrasse a ele tudo sobre a mansão para ver como eu a enfeitei. Ele teve a ideia de uma festa de Ano Novo aqui na mansão, e jantares, e até mesmo uma festa de equinócio na varanda da ala norte. Ele foi muito específico sobre ser o Norte Asa. A voz de Astoria sumiu, e ela olhou pela janela por vários segundos. Quando soube que Draco havia matado Graham, pensei, Draco finalmente percebeu, ele estava ocupado antes. Mas então, Astoria estremeceu, passou pela minha cabeça. Graham me abordou pela primeira vez, na semana depois que o Profeta Diário escreveu aquele artigo vil sobre você morando aqui. Ele queria tanto vir para esta propriedade, ao invés de ir para um hotel ou sua casa geminada. Ele foi bastante insistente. Ele tinha que ver a propriedade, a mansão, todos os quartos, mesmo que tivéssemos que quebrar as barreiras para entrar. Então me passou pela cabeça como Graham sempre tendia a desaparecer. Durante o Ano Novo e os jantares e festa no jardim. Ele estava sempre desaparecendo. Astoria ficou em silêncio por vários segundos. Hermione se encolheu, incapaz de falar, incapaz de esclarecer. Ela não sabia que faria alguma diferença, mesmo se pudesse. Foi por sua causa, disse Astoria por fim. Graham veio aqui por sua causa. Draco matou por sua causa. Graham estava apenas me usando. Ele estava me usando para chegar até você. Astoria jogou o jornal no chão. As páginas espalharam-se no chão de madeira, mostrando Malfoy assassinando friamente Graham Montague em um loop contínuo em preto e branco. Draco Malfoy mata publicamente seu companheiro comensal da morte. Por que eles se preocupam com você? Astoria exigiu, dando um passo em direção a Hermione e cravando sua varinha na garganta de Hermione. O que há de tão especial sobre você que Draco se mudou para cá, para esta casa que ele claramente odeia? Que Graham passaria meses me usando para chegar até você? Por que alguém se preocupa com uma sangue ruim? Por que todo mundo acha que você é tão importante? O brilho nos olhos de Astoria enquanto ela olhava para Hermione era maníaco.
Hermione começou a abrir a boca e Astoria deu um tapa forte no rosto dela. Eu não quero ouvir suas explicações, Astoria rosnou. Eu te avisei. Disse para não causar problemas para mim. Astoria abruptamente apontou sua varinha no rosto de Hermione em direção a seus olhos. O peito de Hermione se contraiu e ela afastou o rosto. Sabe, Astoria disse em um tom trêmulo e cadenciado, agarrando Hermione pelo queixo. Marcos diz que mal consegue olhar para sua substituta, porque o buraco na cabeça dela torna um horror. Talvez Draco passasse menos tempo obcecado por você se você tivesse dois. Hermione tropeçou para trás. Fique parado, ordenou Astoria. Hermione congelou e Astoria se aproximou novamente. Malfoy viria. Malfoy viria. Malfoy viria. Malfoy estava na Romênia. Astoria agarrou Hermione pelo queixo mais uma vez. Abra bem os olhos, sangue ruim. Astoria ordenou. Hermione começou a tremer quando seus olhos se arregalaram. Por favor, não. Cale a boca. Astoria disse friamente enquanto puxava o rosto de Hermione para mais perto. Astoria pressionou a ponta de sua varinha contra o canto externo do olho esquerdo de Hermione, cavando a ponta de volta no soquete. Ela zombou do rosto de Hermione. Espero estar lá quando o Draco te ver da próxima vez. Mesmo se ele me matar, a satisfação vai valer a pena. Hermione tentou afastar o rosto, e Astoria retirou sua varinha momentaneamente para imobilizar Hermione com um feitiço rápido, congelando Hermione no lugar antes de esfaquear sua varinha rudemente no lado do olho de Hermione novamente. A dor no olho de Hermione estava aumentando. Ela podia sentir que seu globo ocular estava a ponto de ser puxado de sua órbita. Seu corpo inteiro tremia e ela não conseguia se mover. O som de sua respiração em pânico cortou a compreensão surreal de que o rosto de Astoria Malfoy poderia ser a última coisa que ela já viu. Ela ouviu seu próprio grito estrangulado quando sentiu algo em seus olhos ceder e sua visão tornar-se unilateral. De repente, houve um som de estalo à distância tão abrupto que a mansão tremeu. Astoria estremeceu de surpresa, mas não parou. Expelliarmus! Malfoy rosnou quando apareceu do nada. A varinha cravada no olho de Hermione desapareceu e Astoria foi arremessado pela sala e atingiu a parede com um estalo nauseante antes de cair no chão. Hermione permaneceu congelada no lugar com os olhos abertos, soluçando histericamente e imobilizada onde Astoria a havia deixado. Malfoy passou na frente de Hermione, contrariando o feitiço de imobilização. Hermione caiu no chão. Malfoy se ajoelhou na frente dela e ergueu o rosto dela em direção ao dele. Seu rosto estava pálido, congelado e sua expressão ficou horrorizada quando viu o rosto dela. Ele lançou um feitiço de diagnóstico sobre ela. Depois de um minuto, ele engoliu em seco e respirou fundo várias vezes, como se estivesse tentando se equilibrar. Seu olho está meio puxado para fora da órbita e você tem um furo profundo no branco, disse ele por fim. Quais são os feitiços para consertar isso? Hermione o olhou atordoada, chorando. Seu rosto estava torto enquanto ela tremia contra sua mão e sentiu suas lágrimas se acumulando contra seus dedos. Ela podia vê-lo por um olho, mas havia apenas um borrão escuro em seu lado esquerdo. Ela não conseguia parar de chorar e estremecer enquanto olhava para Malfoy. Ela sabia que deveria saber a resposta à sua pergunta, mas não conseguia se lembrar. Ela podia sentir o local onde a varinha de Astoria perfurou seu olho. Ela não podia ver. Malfoy respirou fundo e sua expressão endureceu enquanto a olhava mais intensamente. Eu preciso que você se acalme para que possa me dizer como consertar, disse Malfoy. O comando era pesado em seu tom. Hermione sufocou um soluço e tentou respirar. Ela queria fechar os olhos, mas não conseguiu, porque Astoria tentou puxar um deles. Ela engasgou asperamente várias vezes, tentando se recompor. Então ela se obrigou a olhar para a leitura de diagnóstico ainda visível na varinha de Malfoy. Ela era uma curandeira. Alguém teve um olho ferido. Ela precisava trabalhar com eficiência se quisesse tentar preservar a visão deles. Para uma esclera perfurada, disse ela com a voz trêmula, jogando sua mente de volta, tentando se lembrar enquanto analisava a leitura. Malfoy havia realizado um diagnóstico detalhado nela e ela podia ver que o dano era extenso. Esclera Sanentur, você tem que dizer ritmicamente, quase cantando, e traçar a ponta da varinha sobre o furo. Malfoy repetiu a inflexão e o ritmo e ela deu um breve aceno de cabeça. Ele começou a executá-lo no olho dela. Ela choramingou baixinho ao sentir o furo começar a se curar. E então, por um olho esquerdo luxuoso, disse ela em uma voz que estava mais calma do que se sentia. É o óculo sinistro retreio. E o movimento da varinha, ela cautelosamente, meio cegamente, alcançou a mão esquerda de Malfoy
E quando ele não se afastou dela, ela fechou os dedos sobre os dele e demonstrou o delicado movimento em espiral. Não faça isso muito rápido, ou você vai se retrair, acrescentou ela. Malfoy acenou com a cabeça. Hermione sentiu seu olho deslizar de volta para o lugar em sua cabeça. O borrão escuro estava um pouco mais claro, mas ainda era como olhar através de uma janela fortemente embaçada. Malfoy lançou um novo diagnóstico. Quanto você pode ver? Ele perguntou, inclinando o rosto dela em direção ao dele novamente, as pontas dos dedos pressionando levemente ao longo de sua mandíbula. Ela olhou para ele e cobriu o olho direito com a mão. Seu rosto estava a apenas alguns centímetros do dela. Você é loira. Eu acho. Eu posso dizer que você é loira. E se eu tentar, posso ver seus olhos e boca um pouco. Sua voz foi cortada em um gemido e ela engasgou quando começou a chorar novamente. Sua mão deslizou para longe de seu olho direito e ela o tapou com a boca enquanto lutava para não soluçar. O que mais eu preciso fazer? Como faço para corrigir isso? Ele perguntou. Ditamo, disse ela. Essence of Dittany. Pode ser capaz de reparar o resto do dano, mas é raro. Pode ser difícil de obter a tempo. Topsy! O elfo apareceu instantaneamente. Traga-me a essência de Ditamo. O elfo doméstico desapareceu novamente. As mãos de Malfoy permaneceram em seu rosto até que seus soluços diminuíssem novamente, e então ele lentamente os afastou. Espere aqui. Eu preciso lidar com a história agora, disse Malfoy. Hermione acenou com a cabeça e enxugou o rosto, descobrindo que estava chorando sangue. Ela observou quando Malfoy se aproximou, levitou sua esposa do chão e a deixou cair na cadeira antes de executar um feitiço de diagnóstico nela. O desequilíbrio na visão de Hermione tornou difícil ver quando ela tentou ver a leitura do outro lado da sala. Ela pensou que a Astoria tinha várias costelas quebradas e uma concussão. Malfoy curou as fraturas com facilidade treinada, e então olhou para a Astoria por vários minutos antes de finalmente renervá-la.